Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Qual é a necessidade da regeneração das pessoas para que elas possam habitar no céu com Deus? É bem simples como as coisas acontecem. E existe, sim, a parte de Deus que já está feita, já está consumada em Cristo Jesus. E existe a parte do homem que é aceitar e seguir os mandamentos de Cristo, porque Cristo diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda é este que me ama. Aquele que me segue, segue os meus mandamentos, alcança a misericórdia. Porque é necessário isso. E é isso que eu quero conversar com os irmãos aqui no estacionamento do supermercado, essa mensagem que Deus colocou em nossos corações. Antes eu peço para você que se inscreva no canal, dê um like, não para dinheiro, meu canal não é monetizado, apenas para que a mensagem chegue a mais pessoas, se você estiver de acordo que essa mensagem é uma mensagem de Deus e que ela está baseada na Bíblia Sagrada. Então, por que a regeneração? Tem pessoas que dizem que Deus, se Deus é amor, porque Ele exige, mandamentos para que a pessoa possa ser salva. Se Deus é amor, muitas pessoas dizem, Deus olha o coração, não é a pessoa. Eu converso com um rapaz há algum tempo, ele tem medo de ir para o inferno, mas ao mesmo tempo não quer saber do Evangelho. Aí ele diz que ele é bom, e ele já acredita que ele é salvo só porque ele é bom, ele não faz mal a ninguém. Não fazer o mal a ninguém é uma obrigação do ser humano, independente de crer ou não em Deus. Bom ninguém é. Jesus Cristo disse que bom ninguém é. Só existe um bom, que é Deus. Só Deus é bom. Os demais, ninguém é bom. Não existe pessoa boa. Então, a regeneração era necessária. Por quê? Porque o plano de Deus para nós, em Cristo Jesus, o plano na cruz do Calvário, da qual Cristo pagou o preço para que nós possamos estar com Deus, e esse estar com Deus é claramente nos céus, habitar com Deus. Esse plano de regeneração, ele somente não nos livra da morte do inferno, como ele também nos torna filho de Deus. Não somente filho, mas amigos de Deus. Não somente amigo, mas aquele também que reinará com Cristo e também que julgará as nações. Olha que bênção maravilhosa. Olha que bênção maravilhosa. Ou então, se nós vamos habitar com Deus, nós não podemos estar no pecado, porque Deus é santo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou então é necessária a santificação. Existe um hino na harpa cristã, que diz que no céu não entra pecado. E é verdade, no céu não entra pecado. Por isso, a pessoa, para após a morte, ou eventualmente em um arrebatamento, para que ela seja necessariamente salva, ela precisa estar livre do pecado, ela precisa estar liberta da lei do pecado. E quem é que pode livrar alguém do pecado? Somente aquele que nunca pecou, que é Jesus Cristo. E o pecado causa o quê? A morte. O pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E quem é que pode livrar alguém da morte? Eu estou falando de morte espiritual. Quem é que pode livrar da morte espiritual, que é o inferno? Somente aquele que venceu a morte. Somente aquele que venceu o inferno. E este que venceu a morte, que venceu o inferno, esse é Jesus Cristo. Então, ele é o único que pode redimir uma pessoa. O que é redimir uma pessoa? É transformar ela numa pessoa nova. Ou seja, deixar
todo o seu passado de pecado, porque todos pecam, e vai fazer dela agora uma pessoa liberta da lei do pecado. Então ela não vai mais pecar. Pecar é uma natureza do ser humano, mas ela não vai morrer nos seus pecados. Por quê? Porque livrar do pecado não quer dizer que a pessoa não vai mais pecar. Livrar do pecado quer dizer que a pessoa, através de Cristo, por amor a Cristo, ela não terá mais amor ao pecado. Ela pode até pecar, mas ela não terá amor ao pecado. E o pecado não é uma constante, mas o pecado ele é uma variável e muito pequena. São coisas pequenas que as pessoas acabam cometendo, palavrão, brigar com alguém, coisas desse tipo. Mas não vai viver na prática do pecado. Por exemplo, o que bebe não vai beber mais. O que mente não mentirá mais. O que mata não matará mais. O que rouba não roubará mais. Isso é estar livre da prática do pecado, porque o pecado nos faz viver uma constância, nos faz ter uma vida confortável dentro dele, dentro de si próprio, que é o pecado. Por exemplo, o adultério. Tem pessoas que elas têm costume, isso é mais os homens, né, de trair as suas esposas. As mulheres também traem e acham isso uma coisa normal, contando que não falte nada para a mulher dentro de casa, ou então está normal. Então, esse tipo de prática a pessoa não fará mais, não só por causa do confronto, né, de Cristo com a pessoa, mas ela não fará mais porque ela não terá mais desejo por esse tipo de coisa. O desejo dela agora será o Senhor Jesus. Ou então, não adianta querer achar que Deus ele não quer que você siga certas regras, mas Ele quer o seu coração. Essa é a nova mensagem que anda se pregando e dizendo que é evangelho, que não é verdade. Isso não é evangelho. O evangelho certo é que o homem deve abandonar o pecado. Deve, não é uma escolha, deve. A escolha ele até tem, mas se ele escolher não abandonar o pecado, mesmo dizendo eu acredito em Deus, meu coração é bom, não adianta. Não adianta. O sacrifício de Cristo é para aqueles que recebem a Cristo, se arrepende dos seus pecados e deixa, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa o pecado, esse alcança a misericórdia. E somente pela misericórdia de Deus é que nós podemos chegar no céu. Ou então, o que está se ensinando hoje, e é uma onda que está acontecendo aí dentro das igrejas, é esse novo evangelho aí que é maldito, miserável, que diz que as pessoas só precisam crer e não se arrepender. Isso é uma praga. Isso está tirando muita gente do verdadeiro caminho do Senhor e está levando essas pessoas para um caminho errôneo. Eu vou ligar aqui o carro porque está calor, para ligar o ar-condicionado. A imagem deve tremer um pouquinho, mas tem que fazer. Está muito calor aqui dentro. Pronto, vai ficar tremendo um pouquinho, mas está bom. Então, o que acontece? Esse novo evangelho, ele não deve ser seguido, porque não existe compatibilidade entre o Espírito Santo e o pecado. Por quê? O homem, para ser uma nova criatura, ele tem que deixar o pecado, porque se ele continua no pecado, então ele não é nova criatura, ele é a mesma coisa, ele não foi transformado, ele ainda é um pecador que ama o pecado e que vive na prática do pecado, então não adianta. E no céu, por ser lugar santíssimo, que é a habitação de Deus, lugar santo, o pecado não pode entrar. Ou seja, a pessoa no pecado ela não vai entrar porque o pecado está nela e lá o pecado não entra. Ou a pessoa se pega a Cristo e deixa a prática do pecado, ou essa pessoa irá para o inferno juntamente com o seu pecado. Essa é a verdadeira mensagem da palavra de Deus, da Bíblia. É só lá e ler. Essas pessoas que entendem que não é assim, elas vão começar a procurar pessoas que se dizem cristãs, vão começar a procurar defeitos na Bíblia para poder justificar as suas obras más.
as suas péssimas obras, porque elas amam o pecado. E quem ama o pecado não pode amar a Deus. Não pode amar a Deus. Quem ama o pecado jamais poderá amar a Deus. Ele pensa que ama, ele tem um certo sentimento, mas não ama. É como o traidor, que diz que ama a esposa, mas trai ela o tempo todo. Então ele não trai. Ele tem um certo sentimento, um sentimento de remorso, que faz com que ele diga que ama, porque aquele que ama não trai. Assim é a vida espiritual. Aquele que ama a Deus não peca. Não peca. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se continua no pecado, não é nova criatura, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é necessário estarmos limpo em Cristo. E como é que funciona essa limpeza, para terminar o vídeo? Essa limpeza que acontece no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da qual o seu sangue é derramado, que é simbolizado o tempo todo no Antigo Testamento com a morte de animais, é necessário sim que Cristo tenha morrido. Por quê? Porque Jesus morreu a morte de todos nós. De todos nós. Mas só pode ser alcançado por Cristo aqueles que aceitam o sacrifício. Não adianta a pessoa falar, não, Jesus morreu pelo mundo todo, então o mundo todo está salvo. Não. A morte de Cristo, o sangue derramado de Cristo é para lavar o pecador dos seus pecados. Porque o sangue justo limpa o pecador. Mas o sangue justo limpa o pecador, e aquele que venceu a morte, ele tem poder de impedir que a morte destrua aquela pessoa ou a leve para a morte eterna, que é o inferno. Por isso o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, a Bíblia diz isso o tempo todo, é necessário para que o homem esteja limpo diante de Deus e possa habitar no céu. Então a coisa é simples, é só deixar o pecado. O pecado é uma coisa simples, mas que muitas pessoas não conseguem deixar. Por quê? Porque ela tem um amor muito grande pelo pecado, e ela não consegue não consegue fazer com que esse amor pelo pecado ele diminua e o amor de Deus aumente nele. Porque para deixar o pecado, você tem que passar a viver uma coisa que seja maior do que isso, que seja mais prazeroso do que isso, Jesus Cristo. Ou então, se conhecemos muito a Cristo, deixamos mais o pecado. Ou seja, nós trocamos a prática de pecado por a prática de amar a Deus. É simples. É como se deixássemos um vício pelo outro. A melhor coisa é ser viciado na palavra de Deus, ser viciado em Deus, do que ser viciado no pecado. É simples desse jeito. O céu é o lugar santo. Não pode entrar no céu pessoas pecadoras. Nós fomos expulsos de lá, eu digo isso, por causa do pecado. E essa regeneração, esse resgate espiritual é simplesmente o amor de Deus, que nós não entendemos, porque Deus não precisava fazer nada disso por nós, porque fomos nós que erramos. Mas Ele faz isso por nós. Ele nos quer de volta. E para nos levar de volta, Ele entrega o seu Filho para morrer por homens pecadores como nós, para morrer por homens pecadores como nós, para que essas pessoas pudessem ser salvas por Ele. Esse é o amor de Deus. Essa é a intenção maravilhosa de Deus. Só podemos estar no céu se estivermos limpos do nosso pecado, se estivermos convictos de que é Deus que nós queremos. E para isso existe um único obstáculo: o pecado. Deixando o pecado, entregando-se para Deus, todas as pessoas que assim fizerem estão aptas para viver no reino dos céus, para viver uma vida eterna com Deus. Lá não entra pecado, porque o pecado é o que destruiu
nos destruiu lá no céu. Nós habitamos com Deus no céu. É o que destruiu Satanás e os seus demônios. E isso não pode continuar. Por isso que nós estamos aqui. Então Deus nos dá uma oportunidade de nos lavar, de nos redimir e de nos tornarmos merecedores, vamos dizer assim, de estarmos com Ele. Ele nos torna merecedores de estarmos com Ele. É uma honra muito grande que Deus dá para aqueles que assim serve, que assim faz, que assim acredita, que assim serve. Mas os que não creem, esses já estão condenados. É o que Jesus disse: prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê e nascer de novo, passar a viver para Deus, esse está salvo. Quem porém não crê, esse já está condenado. E é uma dura condenação, porque já estamos condenados quando nascemos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados. Então já nascemos no pecado, já nascemos errado, mas Deus nos colocou aqui para nos redimir. E quando nós rejeitamos isso, simplesmente por causa do pecado, por causa da ganância, a cobiça dos olhos e o desejo da carne, trocar isso por Deus é uma coisa gravíssima. Portanto, eu vos falo, hoje eu vos falo, você precisa ser limpo, você precisa deixar o pecado, para que o Senhor possa habitar em nossos corações e para que nós possamos habitar com Deus por toda a eternidade. É necessário nascer de novo, é necessário ser uma nova criatura para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, que Deus nos dê graça e lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.